Hoje nós tivemos a confirmação que Sérgio Moro será cassado. Ele só escapa por um milagre, porque a PGR solicitou ao STF que torne Moro réu por aquelas declarações infelizes sobre o Gilmar Mendes. E a decisão da PGR acontece porque o Moro não se desculpou com o ministro Gilmar Mendes. Ele achava que não seria punido, se achava acima da lei. E tudo isso é muito emblemático, porque acontece praticamente uma semana após a decisão da PGR que absolveu o Nicolas Ferreira naquele caso da peruca e da Nicole Chupetinha. Algo muito pior do que o Sérgio Moro fez, mostrando que o Moro está completamente isolado em Brasília. E o pior para o Moro é que o Aras vai usar esse caso para ser reconduzido para a PGR, ou seja, Moro está fufu. Você vai colocar nos comentários, você concorda comigo que o Moro se achava acima da lei? Ele está fufu? Você quer que o Moro seja cassado? Então deixa o seu like se você quer que ele cassado e gostou que ele possa virar réu e se inscreva no canal. Essa decisão da PGR, pessoal, acontece porque o Sérgio Moro fez aquele vídeo falando que o Gilmar Mendes, ele vendia habeas corpus. Esse vídeo aconteceu ali num contexto de uma festa junina, aparentemente. Já como explicamos esse caso, se você quiser relembrar, link aqui no card. A decisão da PGR sugerindo que o STF torne o Moro réu, partiu da Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral da República. E a Lindora falou que o Moro ele não se retratou, não pediu desculpas ao Gilmar Mendes. E de fato, nós aqui no canal comentamos essa posição do Sérgio Moro, porque quando ele fez o vídeo explicando toda a situação, falando que aquela fala dele foi tirada do contexto, nós falamos aqui, olha, peraí lá, o Moro não se desculpou. Seria de bom tom ele vir a público e falar, olha, peço desculpas, foi uma fala infeliz, tirada do contexto, eu não queria ofender ninguém, foi uma brincadeira ali que acabou vazando, peço desculpas ao Gilmar Mendes. Mas ele não fez isso. E na visão da Lindora Araújo, o Moro não fez porque ele tinha certeza que não seria punido, porque ele se achava acima do bem e do mal. E mostrou o quanto que ele é tolo. Porque a gente sabe que o Moro e o Gilmar Mendes, eles não se gostam. Isso aí já é, ó, mais sabido do que a minha beleza. Mas seria muito de bom tom ele pedir desculpa. O que custava para o Sérgio Moro pedir desculpa? Foi arrogante. E o pior, que foi assim, uma burrice. Porque todo mundo já sabia que esses processos do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol já existiam na justiça. Então ele tinha que ter pedido desculpa para fazer uma política de boa vizinhança, mas ele não sabe fazer política. Ele quis imitar o Bolsonaro nos ataques ao STF. Mas o que o Bolsonaro fazia? O Bolsonaro atacava, mas quando a situação complicava, ele ia lá rastejando, pedir perdão para o STF. Mas não foi isso que o Sérgio Moro fez. Então ele não soube fazer a política do confronto que o Bolsonaro sempre soube fazer e sempre soube fazer muito bem. Que era confrontar, tensionar e distensionar a corda. E agora o Moro, ele não vai ter piedade alguma por parte dos ministros do STF. Não vai haver solidariedade. Os ministros vão com tudo pra cima dele. Porque o STF nunca aprovou as medidas que foram adotadas pela Lava Jato. Nós sempre tivemos muitas críticas. E o Moro sabia que os processos dele, porventura, poderiam ir para o STF. Tanto dele quanto do Deltan Dallagnol. Ele já sabia de todas as ações movidas. Então ele se indispôs com o ministro Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes votou para absolver o Collor. Então assim, é um ministro que ele libera todo mundo. E o Moro arrumou justamente problemas com o ministro que poderia ali tentar atuar no meio de campo para poder soltá-lo. Então ele é muito tolo de não ter evitado esse conflito. Arrogante, se achou acima da lei. Você achava que ele não seria punido porque ele é o Sérgio Moro? Eu sou o juiz de Curitiba, eu sou o senador da República, o deus da classe média. E aí se ferrou, porque ele não sabe fazer política. Tá isolado, pessoal, completamente isolado. A decisão da Lindora Araújo, você pode até falar o seguinte, mas é muito questionável falar que o Moro não pediu desculpa, mas para nós não interessa essa questão dele ter virado réu. O que nos interessa, a questão jurídica falando, o que nos interessa mesmo é o simbolismo disso, os sinais que essa situação tem nos dado. Porque 5 dias atrás, a própria Lindora Araújo, a mesma Lindora Araújo, ela falou que o Nicolas Ferreira, naquele episódio da peruca, que ele falou que ele era Nicole Chupetinha, tudo, ele foi absolvido, porque a Lindora Araújo não identificou o crime
na posição do Nicolas. Ela falou que o Nicolas ele estava protegido pela imunidade parlamentar. Ah, quando o Sérgio Moro fez aquele vídeo, ele não tinha o cargo, então ele não poderia ter a imunidade parlamentar. Tudo bem, concordo com você, mas o lance é o seguinte, o Nicolas Ferreira, ele foi protegido pela PGR, que é um bolsonarista. E mesmo depois do fim do governo Bolsonaro, a PGR sempre tem adotado posições muito controversas com relação a bolsonaristas. Mas o Moro não teve isso. O Moro não teve apoio da PGR em nenhum momento. Se a PGR pudesse, ela condenaria o Sérgio Moro. Então perceba que ele está completamente isolado em Brasília. E ele não vai ter nenhum tipo de solidariedade dos seus pares e também do STF. Quando o Moro foi conversar com o Alexandre de Moraes, logo depois da cassação do Deltan Dallagnol, ele foi lá, ficava lá que ele estava com medo de ter o mandato cassado, o Moraes debochou na cara do Moro. O Moraes falou o seguinte pro Moro, olha, você vai ter direito ao amplo processo de defesa. A ampla defesa. Isso é um deboche, porque as condenações da Lava Jato muitas vezes não tinha ampla defesa. E também o Moro era um defensor da prisão em segunda instância. E depois o Xandão debochou do Moro falando o seguinte, se você não cometeu nenhum tipo de irregularidade, não precisa temer, senador. Ou seja, foi um deboche. O Moro, pessoal, para quebrar esse isolamento, como vocês já viram o link aqui no card, ele tá, assim, desesperado, com uma sabugice pra cima do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, que é um processo de lambebotas simplesmente asqueroso e nojento. O Sérgio Moro quer que o PL retire a ação movida lá no TRE do Paraná para que ele só fique com a ação movida pelo PT. Porque assim ele pode falar, usar algum tipo de argumento jurídico e tal. Ah não, porque é uma questão, eu tô sendo perseguido político pelo PT por causa da prisão do Lula, mas isso não vai acontecer. O Valdemar Costa Neto vai comer o Sérgio Moro com farofa. O isolamento do Moro vai continuar e nesse ano ele não vai ser cassado, tá? O mandato dele tá seguro até o fim do ano, ao que tudo indica. Agora, no ano que vem, aí nós teremos um outro conto para o Sérgio Moro, que também vai ter que encarar a ambição do Augusto Aras. Isso é o pior que o Sérgio Moro pode passar. Porque o Augusto Aras ele pode ser reconduzido para a PGR. É diferente do mandato de presidente da Câmara dos Deputados, do Senado e do Congresso. O Aras já foi reconduzido uma vez, ele está no segundo mandato dele. Mas ele pode virar o PGR mais uma vez. Existe essa possibilidade. Tá? Não tem limite constitucional para a recondução. O Aras ele tem uma imagem muito ruim por conta de toda a subserviência que ele teve com o governo Bolsonaro. Mas ele é próximo de algumas pessoas do PT. E ele acredita que, endurecendo para cima do Sérgio Moro, ele possa conseguir voltar a ser o PGR indicado pelo Lula. Em termos civis, eu tenho assim muitas, mas muitas ressalvas com relação ao Augusto Aras. Mas em termos políticos, ter um PGR igual ao Augusto Aras, para o Lula é ótimo. Por quê? Ele já deu muitos sinais que não se intromete na política. Ele não quer protagonismo como Rodrigo Janot, por exemplo. Então quem sabe o Augusto Aras, cevando aí o Sérgio Moro, né, para o abate como se fosse um marrecão ou um porco, ele não consiga convencer o Lula. Quem sabe, né? O TRF4 lá, com todas as suas suspeitas, começou a ser já investigado pela CNJ. Vamos ver o que vai acontecer com o Moro. Eu só sei que, cassado, ele já está, só faltam avisar.